Meus queridos alunos do segundo ano, hoje eu queria propor para vocês um modelo de aula mais diferente, mais objetiva, que é uma forma da gente relembrar as características desse primeiro período literário, dessa primeira escola literária que nós estudamos, que foi o romantismo. Então eu vou focar aqui, não nas partes do contexto histórico, que isso é algo que a gente chegou a ver, inclusive, nas aulas presenciais, nós temos isso nos vídeos, mas denotam um pouco mais de tempo, mas são tranquilos de entender, mas eu vou focar principalmente aqui nas características, até porque nas características dessas fases do romantismo, a gente consegue entender e relembrar as questões de contexto histórico, né? Elas estão atreladas. Então, vamos lá, galera. Características românticas. Ó, nós temos aí a valorização de elementos populares, né? Surgiu da relação entre a burguesia e o romantismo e objetivava de retirar o privilégio da elite aristocrática, intensificar os termos ligados à vida urbana, incentivou-se público a participar de manifestações culturais. Imaginação criadora, libertação da arte, agora afastada das rígidas regras clássicas, liberdade para a forma e para o conteúdo, criação de mundos imaginários nos quais os românticos acreditavam. O nacionalismo, né, galera? O nacionalismo que remete tanto na nossa primeira fase do romantismo, né? Tanto aqui, tanto no Brasil quanto em Portugal, mas no Brasil a gente tem muito essa questão nacionalista que é o índio, que está dentro das fases do indianismo, que vai remeter principalmente da nossa, como eu falei, vai relembrar a parte do contexto histórico que vai falar sobre a construção da identidade, né, da nossa identidade literária, nossa identidade enquanto nação, que faz menção à ideia ao período, ao principal fator histórico marcante que foi a independência do Brasil. Né? Então vamos ler aí, ó. Louvor e exaltação de pátria. Resgatava as origens de cada nação. Valorizações dos elementos da terra natal, dos bens e das riquezas nacionais, das paisagens naturais. Exaltavam-se as personalidades e os heróis da história, os valores gloriosos da pátria. No Brasil, houve a valorização do passado colonial. O índio foi tomado como herói nacional repleto de glórias, que só existiram nos ideais românticos. Outra forma de nacionalismo brasileiro foi conhecida na terceira fase do romantismo, quando o escravo e os ideais de liberdade ocuparam os versos condoreiros. Então a gente vê, na primeira, como eu falei no indianismo, e já adiantando, né, que dentro da terceira fase, do condoreiro, quando a gente tinha aqueles ideais, aquela forma mais social da literatura romântica, aquela função social de quando questionava tanto e falava tanto sobre a questão da escravidão, né, dos navios negreiros e da liberdade, era uma até mesmo quando falou do Condoreira, que retrata a liberdade, todas elas retratavam muito o nacionalismo. Então essa é um grande fator, com certeza, uma grande característica a sempre ser lembrada que integra o romantismo. Subjetivismo, galera. Atitude individual e única. A poesia não assume mais os moldes clássicos, e sim a vontade do eu criador. Então, quando a gente fala que a atitude individual e única, ou seja, o poeta aqui é que vai falar, né? Que é ele que vai dizer. Ou seja, o criador é o que importa. Tudo que não é objetivo, ou seja, não vai direto ao ponto, é o subjetivo. Então, muitas vezes a gente vai ver umas divagações profundas sobre ideias, sobre questionamentos que vão caber dentro desse subjetivismo que está ligado como uma característica do romantismo. Sobretudo na segunda fase, né, que é uma fase mais complexa, é uma fase mais obscura. Egocentrismo. Houve o triunfo absoluto do eu. O reinado da poesia confessional na qual o sujeito lírico declarava seus sentimentos. Então a gente tem também essa parte dele colocando, ou seja, né, o egocentrismo ele, como eu falei ali, de alguma coisa da vontade do eu criador. É quando você vai centrar a parte do eu, né? Ou seja, o que importa aqui é o eu, é o poeta, é o sentimento dele.
Ainda em sintonia com o que a gente está falando, vamos falar sobre o sentimentalismo, que analisa e expressa a realidade por meio de sentimentos. A emoção é valorizada em detrimento do racionalismo. O que quer dizer isso? A emoção ser valorizada em detrimento do racionalismo. Quer dizer que valorizar a emoção, ou seja, os sentimentos, vai ser maior, vai ser mais forte do que a tomar atitudes ou pensar, né? Do que, ou seja, é a emoção valendo mais que a razão. Em resumo, é isso. E essa é a ideia do sentimentalismo dentro do romantismo. Supervalorização do amor. Né? Então aí, ó, o amor foi considerado um valor supremo na vida. Entretanto, a conquista amorosa era difícil. Havia o mito do amor impossível, o estigma da paixão desesperadora, a perda ou não realização amorosa levava o romântico ao desespero, à loucura ou à morte. Então, a gente vai ter essa forma de se lidar com o amor, né? Como a gente falou assim, essa ideia do amor impossível, ou seja, daquele platonismo, a ideia do amor inalcançável, era idealizado e só existia no plano das ideias. Isso levava o autor, os autores, né? Os seus poetas, né? O eu lírico ao desespero e o poeta ao desespero. E a gente vê dentro de algumas características, dentro de alguns períodos, como na segunda fase, né, a ultrarromântica, essa questão que a saída encontrada por uma série de características fúnebres é a loucura ou a morte. E essa supervalorização do amor também é usada muitas vezes em favor desse caminho tortuoso, né? Idealização da mulher. A mulher convertida em anjo, musa, deusa, criatura pura, poderosa, perfeita, inatingível, capaz de maravilhar a vida do homem, se lhe correspondesse. Prestem atenção, se lhe correspondesse. Ou seja, a mulher é isso tudo, ela seria capaz de atingir uma maravilha, de mudar a vida do homem, se ela pudesse, se ela correspondesse. A mulher, porém, tornava-se perversa, maligna, impiedosa, quando pela recusa arruinava a vida do galante que a cortejava. Então, assim, pelo seu simples direito de não querer, né, você tem aqui a ideia do como o homem era submisso a esse sentimento. Isso é, né, esse é o excesso do sentimentalismo. São as características, a idealização da mulher, a supervalorização do amor. Tudo isso leva a um resultado dentro da poesia no romantismo, né, algumas características que são muito fortemente marcadas em poemas, vão estar marcadas em poemas e expressões na geração ultrarromântica, né, que é a geração depressiva, a geração que buscava como a saída para todos os problemas, né, em última instância ali a morte, né, e muitas vezes de maneira desesperadora. Aí, ó, falamos ainda aqui sobre, né, o mal do século, que é a geração ultrarromântica, que é o byronismo, né, que na ânsia de plenitude impossível, o artista sentia-se desajustado e insatisfeito, além de decepcionado devido à falência da utopia revolucionária. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, além, gente, galera, de todos esses sentimentos, né, que a gente viu, tinha ainda uma questão de não ter conseguido vários pontos de revolução, de questionamentos que eles tinham sociais, de lutas, né, de classes e tudo mais, e isso tornou eles ainda mais tristes, né? Então a gente vê que essa utopia, esse sonho revolucionário também não foi atingido, que contribuiu para esse sentimento né, de depressão que caracterizou o mal do século. Assim, o romântico passou a ver o homem da época como um ser fragmentado, peça da engrenagem social, sem individualidade ou liberdade. Os desajustes e as insatisfações conduziram ao mal do século, definido como a aflição e a dor dos descontentes com o mundo. Era a influência do modo de vida byroniano do poeta inglês Lord George Byron, protótipo do herói romântico sombrio, elegante e desajustado. Galera, essas são as características principais que vão permear esses poemas e da primeira à terceira geração, né, são as características que chamam, são muito marcantes dentro da nossa literatura romântica.
Deem uma olhada nos outros vídeos, estudem para fazer a prova de vocês, para poder se informar, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Lembrando que esse vídeo é um compilado, né? A gente explicou cada uma dessas gerações em vídeos separados, mas hoje é para arrematar a gente fazer essa revisão das características aí, focando unicamente nas características, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima.